Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Muito bem. Bem, nós estamos como os irmãos sabem, 18 meses caminhando no maravilhoso livro de Isaías. Como mencionei recentemente, nós já viramos a última curva, estamos na reta final, faltando apenas este e mais 2 domingos, aonde encerraremos, porque não tem atualização da Bíblia. Pegou a referência? É só isso aí mesmo, graças a Deus, e é o suficiente. E eu creio, meus irmãos, que tem sido uma caminhada maravilhosa, aonde este tema principal de Isaías tem se comprovado, esse guarda-chuva que está ali projetado. Eu quero convidar-nos a nós lermos a uma só voz. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Nessa nossa caminhada, nós já aprendemos que Isaías possui 2 grandes divisões, do capítulo 1 até o capítulo 39, e aí sim, do capítulo 40 até o capítulo 66. Há um diagrama ali para que nós possamos acompanhar essa divisão. 1 até o 39, 40 até o 66. E aí dentro dessa segunda divisão, irmãos, dessa segunda parte, nós temos a primeira sessão do 40 ao 48, já cobrimos isto, do 49 ao 57 também, e agora estamos na última sessão, do 58 até o 66. Nesta última, o Senhor está fechando o seu livro com Isaías, prometendo que a salvação profetizada viria às futuras gerações, não apenas porque eles seriam libertados do cativeiro babilônico, mas Isaías, meus irmãos, olha para o futuro, quando o Messias já terá vindo, e é o nosso caso hoje em dia, e quando no futuro ele irá restaurar a glória do reino prometido a Israel, do qual nós faremos parte, porque o mundo todo estará sob o governo do Senhor. E aí nesta última sessão ali que está embaixo, nós já caminhamos em todas as suas partes, estamos chegando até a última. Olha lá, número 1, a restauração virá pela iniciativa de Deus em remover os repetidos pecados de Israel, 58 a 60. Número 2, a restauração virá pelo Messias que trará salvação e justiça, ou seja, a salvação para os seus, justiça, condenação para os demais. Capítulo 61 e parte do 63. Semana passada nós encerramos a terceira parte, a oração pela intervenção do Senhor e o começo da resposta do Senhor, 63 e 64. E hoje, irmãos, e semanas que vêm, nós vamos encerrar com esse número 4. A resposta do Senhor culminará na separação da nação ímpia e do remanescente fiel, capítulos 65 e 66. Bem, talvez você esteja se perguntando, eu, Kiko, não sou judeu, o que eu tenho a ver com isso? Tem muito, meus irmãos, porque o princípio por trás daqui é o mesmo. Existe apenas 2 grandes divisões na humanidade. Já falamos várias vezes isto. Não é entre pobres e ricos, não é entre esta ou aquela raça, não é contra este ou aquele hemisfério, ou assim por diante. A divisão é aquele que está sendo rebelde contra o Senhor e aquele que está se inclinando e se devotando ao Senhor Deus. Única e exclusivamente. É isso que Deus está tratando aqui. Esta sessão número 4, então, traz as respostas do Senhor às orações que vimos nos 2 capítulos anteriores. O remanescente ora por intervenção divina, pedindo que Deus interviesse da maneira como havia intervindo no passado. Em resposta, nós veremos agora que o Senhor nunca se negou a se manifestar ao seu povo. Muito pelo contrário. Veremos também que ele irá finalmente se manifestar, aí sim, separando dentre aqueles que rejeitaram o seu plano, dentro do povo de Israel, separar aqueles que aceitaram o seu plano. E a mesma verdade lógica, irmãos, como eu disse, se aplica a toda a humanidade, pouco importa se nós somos judeus ou não. Deus sempre se manifestou, quer seja na revelação natural, na criação, quer seja por meio da sua palavra escrita, a Bíblia, quer seja por meio de sua palavra encarnada, que é o próprio Senhor Jesus. Porém, o homem, eu e você, a humanidade, tem escolhido dar as costas a Deus e seguir a sua vontade, e seguir o seu querer, e seguir o seu jeito. Coube a Deus chamar de dentro de uma humanidade rebelde um povo
para ser seu, um povo para lhe pertencer. Cada lado da história receberá o tratamento justo segundo o caráter do nosso Deus. Bem, diante disso, irmãos, a nossa grande ideia de hoje, no capítulo 65, versículo 1 ao 16, este é o nosso texto, nos ensinará o seguinte: o amor evidente de Deus trata com justiça aos homens segundo as suas escolhas. O amor evidente de Deus trata com justiça aos homens segundo as suas escolhas. Diante então da oração na qual o povo pediu, irmãos, a intervenção de Deus, a resposta do Senhor é positiva, mas não é positiva simplesmente um sim. Deus diz que Ele vai intervir, mas não exatamente apenas como eles esperavam. Ele passa a concluir com basicamente o que Ele já disse várias vezes por meio de Isaías: eu jamais abandonei vocês, na verdade, vocês que me abandonaram. Porém, ainda assim, eu levantarei o remanescente e nele mostrarei a minha misericórdia, a minha graça, a minha justiça. De várias maneiras, irmãos, a resposta do Senhor à oração que vimos nos outros 2 domingos anteriores, do remanescente, resume todo o livro de Isaías. O Senhor disse que, embora Ele tivesse constantemente apresentado seu amor leal ao seu povo, eles o rejeitaram, e aí se tornou o julgamento necessário. Que Deus seria um Deus justo se o mal ficasse impune. E aí nós vamos ver no versículo 1 ao 7. No entanto, neste julgamento, um remanescente tem sido preservado. Versículos 8 ao 12. As consequências de uma vida justa diferem das consequências daquele que decide viver uma vida perversa, independente de Deus, afastado de Deus. E a conclusão do nosso texto, do 13 ao 16. Aí do versículo 17 em diante, irmãos, que é a semana que vem, o Senhor estabelecerá um reino glorioso, no qual a paz e a justiça florescerão. E isso, como eu disse, veremos no próximo domingo. Assim, irmãos, ao longo do capítulo, bem como ao longo do livro, o profeta implicitamente implorou ao povo que depositasse sua confiança no Senhor, o Deus da aliança, e vivesse para Ele, vivesse retidão. Os contemporâneos de Isaías desprezaram tal mensagem. Isso não foi apenas agora. Os contemporâneos do próximo grande profeta, que seria Jeremias, também desprezariam essa mesma mensagem. Resta então, irmãos, a esperança que um dia no futuro os descendentes desses mesmos finalmente irão ouvir. Talvez esses descendentes sejam nossos contemporâneos hoje, como nós vimos tão abundantemente no nosso CBD nos últimos 2, 3 meses. Essa é a nossa esperança, que esta seja a geração que finalmente ouvirá a trombeta do Senhor e verá essas promessas que estamos vendo aqui em Isaías se cumprindo diante dos nossos próprios olhos. Amém. Amém. Capítulo 65, irmãos, versículo 1 ao 16. Vamos ler juntos esse texto da palavra de Deus. Veja se alguém precisa de uma carona com você. Diz assim o versículo 1: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Verso 2: o tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo que sem cessar me provoca abertamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que come carne de porco e em suas panelas tem sopa de carne impura. Esse povo diz: afaste-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. Vejam, porém, escrito está diante de mim: não ficarei calado, mas lhe darei plena e total retribuição, tanto pelos seus pecados, como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor. Uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, eu te farei pagar pelos seus feitos anteriores. Assim diz o Senhor: quando ainda se acha suco num cacho de uvas, os homens dizem: não destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos, não os destruirei totalmente. Farei surgir descendentes de Jacó e de Judá que recebam por herança as minhas montanhas.
Os meus escolhidos ajudarão, e ali viverão os meus servos. Para o meu povo que me buscou, Saron será um pasto para os rebanhos, e o vale de Acor um lugar de descanso para o gado. Mas vocês, que abandonam o Senhor e esquecem o meu santo monte, que põem a mesa para a deusa sorte e enchem taças de vinho para o Deus destino, eu os destinarei à espada, e todos vocês se dobrarão para a degola. Pois eu os chamei e vocês nem responderam. Falei e não me deram ouvidos. Vocês fizeram o mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: os meus servos comerão e vocês passarão fome. Os meus servos beberão e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão e vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão com alegria no coração e vocês se lamentarão com angústia no coração e uivarão pelo quebrantamento de espírito. Vocês deixarão seu nome como uma maldição para os meus escolhidos. O soberano, o Senhor, matará vocês, mas aos seus servos dará outro nome. Quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. O amor evidente de Deus trata com justiça aos homens segundo as suas escolhas. Nosso texto começa, meus irmãos, falando exatamente da realidade que o Senhor traz, que contrasta com o povo que, por exemplo, no capítulo anterior fez aquela oração tão bonita: ó, se rompesses os céus e viesses. Ou seja, o povo, por um lado, pede ao Senhor, subentendendo como se Deus tivesse cruzado seus braços ao longo da história. E nós bem sabemos que assim não foi, porque na própria oração feita no capítulo anterior, ele diz: porque quando o Senhor desceu, o Senhor fez coisas grandiosas. É como se recentemente o povo se sentisse abandonado, esquecido por Deus. Isso não era verdade. Eles não haviam rejeitado. Versículo 1 ao versículo 7. O amor evidente de Deus é sistematicamente rejeitado pelos homens. O amor evidente de Deus é sistematicamente rejeitado pelos homens. Bem, o insistente e evidente amor de Deus pelo seu povo o fez constantemente buscar este povo. Deus se revelou por muitos meios, mas principalmente, irmãos, através dos seus profetas. Ele se fez acessível, diz o texto. Ele se deixou ser achado, diz o texto. Ele respondeu: eis-me aqui, eis-me aqui. Deus não brincou de pique-esconde com o seu povo. Deus não é aquele Deus difícil de ser encontrado. Ele era um Deus que constantemente havia se revelado. Ora, ele tinha deixado, meus irmãos, esse é um dos primeiros exemplos da história da humanidade, a revelação escrita para o seu povo, para que pudesse conhecê-lo através de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Deuteronômio. Enfim, Deus havia trazido a faca e o queijo na mão para que o povo conhecesse, mas isso não aconteceu. E aí o verso 2 continua: ele estendeu as mãos. E nessas ações nós encontramos, meus irmãos, um resumo do amor evidente e fiel do Senhor, que estava ligado ao seu povo pactual, ao seu povo de aliança. Nosso Deus nunca foi, como eu acabei de dizer, um Deus de mistério, um Deus difícil de ser encontrado, e as afirmações aqui deixam isso claro. Se eu posso pegar uma carona lá no final da Bíblia, literalmente o título do livro é Revelação. É o que significa Apocalipse. É tirar o véu. Vocês estavam em dúvida sobre o que vai acontecer no futuro? Seus problemas acabaram. João escreve aí: Revelação de Jesus Cristo. Esse, meus irmãos, é o caráter do nosso Deus. Contudo, o povo não perguntava por ele, o povo não o procurava de fato, o povo não clamava pelo seu nome. A história de Israel, meus irmãos, nós vemos um povo que buscava deuses fabricados por homens, deuses fabricados por mãos humanas. Além disso, o verso 2, ele era um povo obstinado. Lembra essa palavra que voltou em Isaías várias vezes? Povo de dura cerviz, que não dobra o pescoço, um povo teimoso, um povo que insistia em andar em caminhos maus, segundo as suas próprias inclinações,
diz o verso 2. E mais do que isso, meus irmãos, versos 3 e 4 nos falam sobre como eles eram idólatras e desrespeitosos para com os mandamentos de Deus. A linguagem aqui sugere, inclusive, necromancia. Alguém sabe o que é isso? A consulta aos mortos. Tudo que estava claro na lei dada por Moisés, que o povo não poderia fazer, eles faziam. E muito mais. Como sempre, meus irmãos, eu vejo que Deus, através de Isaías, ele é econômico. Porque se ele fizer uma descrição absolutamente completa de tudo de errado que Israel faz, não ia dar. Iam ser páginas e mais páginas. Repare, cada vez que ele toca nesse assunto, ele põe mais um detalhe, ele põe mais uma característica, ele põe mais uma desobediência, mais um desvio desse povo. Bem, apesar disso tudo, o povo ainda tinha audácia de se ver como totalmente diferente e oposto do que realmente era. Repare o verso 5. O verso 5 traz o povo, ou pelo menos parte dele, se achando santo, quando de fato viviam em hipocrisia. No total, meus irmãos, todos eles, para Deus, tinham o mesmo valor que fumaça. A verdade, meus irmãos, é a ideia de que o que eles faziam para Deus os irritava. Sabe qual é a associação aqui? Você lembra? Quando o sacrifício era feito de maneira certa, quando o sacrifício era feito em arrependimento de pecados, quando o sacrifício era feito da maneira certa por meio do sacerdote, lá no altar do tabernáculo ou do templo, aquele sacrifício subia como? Cheiro suave ao Senhor, né? Agora Deus faz o contrário, dizendo assim: vocês são como fumaça que irrita, não como sacrifício agradável, não como cheiro suave. Isso que vocês têm sido ao longo do tempo. Diante disso tudo, o Senhor manifesta que eles não passariam impunes. Já introduzindo algo que irá novamente ser falado mais à frente, irmãos, os versos 6 e 7 adiantam o Senhor mostrando que ele não ficaria passivo diante disso tudo. O texto diz literalmente: lhes darei plena e total retribuição. Os pecados deles e aqueles que ficaram na história de Israel seriam confrontados. A rejeição da mensagem de arrependimento dos profetas seria eventualmente tratada com justiça. De fato, meus irmãos, quando a verdade é exposta e nós recusamos a verdade em prol da mentira, há um preço a ser pago. O primeiro preço a ser pago é imediato na nossa vida, e eles provaram isso. A sociedade em Jerusalém, particularmente em Jerusalém, mas em toda a Judá, é o que havia sobrado. O rei do norte de Israel já tinha sido levado para a Síria há bastante tempo, mas a sociedade geral estava completamente destruída. As famílias estavam destroçadas, os casamentos estavam acabando. O rei estava perdido sem saber o que fazer, tudo porque não ouvia a palavra do Senhor, não ouvia o profeta. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que em nossos dias há uma parcela do chamado povo evangélico que vive atrás de profeta, que vive atrás de alguns que eles vejam quase como emissários de Deus, porta-vozes de Deus, e assim por diante. Mas nós não somos o povo por isso melhor. Não somos o povo por isso mais santo. Nós não somos por isso um povo mais obediente. Que demonstra, meus irmãos, que nem esses supostos profetas, que ao meu ver não são, e nem mesmo a palavra de Deus hoje tem recebido a mesma seriedade que deveria. Nós estamos até certo ponto em pé de igualdade com esse povo que durante literalmente séculos, não foram alguns aninhos não, ignorou a palavra do Senhor. Deus enviava os seus profetas e eles simplesmente não os ouviam. Por isso, meus irmãos, esse amor evidente de Deus manifestado na história do seu povo do Antigo Testamento foi sistematicamente rejeitado por esse mesmo povo. Vamos seguir. Na sequência do nosso texto, o Senhor repete mais uma vez a bênção que repousará sobre, agora o outro lado, os que vivem na obediência. Este é um cenário que seria permanente na história de Israel se tivesse rejeitado a rebeldia e tivesse abraçado a obediência. Mas ainda assim, o Senhor mostra que irá no final mostrar a sua bondade sobre o remanescente, que aqui no nosso texto ele chama de meus escolhidos. Eles eventualmente experimentarão as bênçãos pactuais, as bênçãos prometidas ao povo de Israel, coisa que sabemos muito bem
virá com a manifestação visível do reino messiânico prometido exatamente neste livro que estamos estudando. Segundo lugar, versículos 8 ao versículo 12. O amor evidente de Deus é manifesto sobre o seu remanescente. Esse título, meus irmãos, ele em si já é controverso. Nós temos esta visão, pelo menos como humanidade, de que Deus ama a todo mundo. Então deixa eu fazer um pequeno curso com você sobre o amor de Deus. O amor de Deus, ele não é igual e nem é igualmente distribuído. Por exemplo, a gente pode fazer uma comparação com o nosso, certo? Agora, inclusive, que não pode mais falar que adora as coisas, né? Tipo, eu adoro chocolate, ou você é idólatra, né? Tudo bem. Então eu amo, né? Beleza. Eu amo chocolate. Eu amo futebol. Na mesma frase, eu amo a minha esposa. Eu amo os meus filhos. Você ama a sua esposa igual você ama chocolate? Claro que não. Qualquer pessoa com 2 neurônios sabe que a gente está falando de coisas diferentes. Ele está falando que eu gosto muito dessa comida chamada chocolate, ou, no meu caso, dessa comida chamada bife à parmegiana, ou dessa bebida, ou daquela, não é? Mas quando vamos para pessoas, tudo muda. Quer ver mudar de novo? Eu amo ao Senhor. Também não é igual a forma como eu amo minha esposa e meus filhos. O nosso Deus não nos ama da mesma maneira. Ele ama todas as suas criaturas. Nisso não se sente especial. Ele ama a samambaia também. Porque tudo ele fez com as suas mãos. Mas aí, meus irmãos, acima da samambaia, graças a Deus, estamos nós, os homens, a humanidade, coroa da criação de Deus, correto? Agora olha só, dentre essa humanidade, Deus ama mais os seus escolhidos. Não gostou? No céu vai ter um balcão de reclamações, mas você pode ir lá. Mas isso nós vemos nas Escrituras. Nós vemos toda vez Deus dirigindo o seu cuidado paternal àqueles que de fato são seus filhos. Porque nem toda criatura de Deus, muito menos nem todo homem ou mulher, é filho de Deus. Nesse ponto, repetindo, o amor evidente de Deus é manifesto sobre o seu remanescente. Então, apesar, meus irmãos, do julgamento de Deus ainda estar separado para o futuro do povo de Israel, neste caso aqui, quando Isaías era vivo, se referindo ao cativeiro babilônico, quando ele chegasse, o Senhor já começa, digamos assim, a adoçar o espírito do povo, apontando que restauração e redenção também estavam no futuro desse povo. Não deixa de ser uma promessa do julgamento babilônico, já não tinha mais volta. A profecia de Jeremias, irmãos, décadas depois, vai comprovar isso. O povo teve 6, 7 décadas de Jeremias pregando e não ouviu. Então, o relógio já estava marcado onde ele ia bater. O cronograma estava pronto, a história estava preparada. Porém, também estava preparada para esse povo a restauração prometida no futuro. Esse povo, diz o texto, era o suco que restava no cacho de uvas. A ideia aqui, meus irmãos, é do lagar que você pisava, era assim que era feito o vinho antigamente, né? Pés mesmo, pisava e alguém dizia, joga fora esse bagaço. Não, e aí o texto diz, não, ainda tem suco, ainda tem coisa para aproveitar, ainda tem coisa que é possível ser aproveitado, apesar desse povo estar tão destruído. E o remanescente era o responsável, detalhe, irmãos, para que o todo não fosse de fato destruído. Podemos dizer que os fiéis de Deus eram o sal que preservou Israel da extinção naquele tempo, inclusive até o dia de hoje. Deus tem preservado porque dentro ele tem esse remanescente. No final a gente vai falar um pouco mais sobre esse termo. Esse remanescente, irmãos, detalhe, não era porque eles eram melhores, não, era fruto da ação do Senhor. O verso 9 fala que ele iria fazer surgir os descendentes para receber a herança. Ele faria surgir este remanescente. Esses serão os escolhidos de Deus, que viverão no lugar que o Senhor mesmo irá lhes dar. Entre eles, verso 10, vão ter lugares de pasto, lugares de descanso para o rebanho. Ele menciona isso com 2 localidades, Saron, a planície costeira ao sul do Monte Carmelo, ali onde você pode encontrar a Cesareia hoje em dia, e é uma terra excelente para a agricultura. E outro lugar chamado Vale de Acor,
que inclusive é mencionado também, meus irmãos, em Osés capítulo 2, versículo 15. Isso está do outro lado, a oeste de Jericó, e era conhecido por seu pastoreio de ovelhas. Promessas que significam o quê? Prosperidade e provisão. Lembra que é exatamente isso que nós falamos que seria o reino messiânico. Toda a extensão deste povo, repetindo, irmãos, não estamos falando aqui do país de Israel, mas do remanescente que sairá dele, que no qual o Senhor cumprirá as suas promessas. Dentre esse reino restaurado, a prosperidade será abundante. Até os lugares que vemos hoje, como o deserto da Judéia, o deserto de Parã, tudo está lá até hoje, serão lugares prósperos, lugares que o Senhor dará, diz o texto, prosperidade e provisão. Mas aí o texto muda, por outro lado, e para, inclusive, meus irmãos, reforçar o que viria de bom para os escolhidos, os versos 11 e 12 trazem o destino das pessoas que, por outro lado, abandonaram o Senhor e esqueceram do Senhor. Elas estão, diz o texto, destinadas ao abate. Palavra dura, né? Por quê? Porque não confiaram no Senhor. Porque desconsideraram, desrespeitaram o templo, que aqui está sendo simbolizado pela menção do Monte Santo de Deus. Templo este que era exemplo da presença de Deus. No texto diz que eles recorreram à sorte e destino. Não, eles não jogaram na Mega Sena. Sorte e destino eram nomes de deuses cananitas que Israel adorava em suas tentativas de conhecer o futuro. Adivinhação, coisa que inclusive também a lei de Moisés proibia. Comida e bebida eram colocadas diante desses ídolos para tentar agradá-los. Quando eu li isso aqui, meus irmãos, eu lembrei quando eu entrei em um templo hindu. A primeira coisa que me impressionou era tudo, muros, paredes e a torre estavam totalmente tomados de imagens, porque eles têm mais de 200 milhões de deuses. É impossível colocar todos em um templo hindu, mas lá estavam. E aí eu entrei. Quando eu li que comida e bebida eram colocadas para aqueles ídolos, eles fazem a mesma coisa. E o cheiro de comida azeda, podre, na verdade, era insuportável. Eu fiquei pensando, meus irmãos, como o culto ao Senhor é totalmente diferente. Qual é o cheiro do culto ao Senhor no Antigo Testamento, irmãos? Churrasco. Deus não é vegetariano. É verdade. Você tomava o animal, você confessava os pecados sobre a cabeça do animal, ele era morto, imolado pelo sacerdote, havia toda uma divisão de como esse animal deveria ser preparado, parte dele deveria ser consumida pelo fogo, parte era comida do sacerdote, certo? Parte boa, detalhe, cordeiro é uma maravilha, provei em Jerusalém, carne maravilhosa, e outra parte era enterrada, era disposta, era jogada fora. O ponto aqui é que o cheiro da adoração de Deus é um cheiro bom, cheio de churrasco, não cheio de carne podre, cheio de comida podre, de comida azeda. Mas eles faziam isso, trocaram uma coisa tão bonita que Deus havia feito, tão perfeita que Deus havia criado, por essa idolatria que eles se sujeitaram. Bem, essas pessoas, diz o Senhor, estão condenadas a morrer pela espada, pois se recusaram a ouvi-lo e deliberadamente escolheram continuar pecando. Isso é o cenário, irmãos, de 2.700 anos atrás, e que de fato aconteceu algumas décadas depois, quando Nabucodonosor invadiu a Jerusalém e matou a maior parte da população e levou o que sobrou para a Babilônia. O ponto aqui, meus irmãos, é que Deus, Ele não faz promessas vazias. Deus não faz promessas apenas para impacto, para impressionar. Eu não sei se você já teve uma mãe ou um pai assim, que jurava coisas que não quer cumprir. Se eu for aí, eu vou matar um. E eu estou vivinho da Silva até hoje. E meus irmãos também. Exagera nas promessas, exagera nas ameaças, né? Eu vou tirar o seu couro. Você parou para pensar o que significa isso aí? Quando você diz, pô, menino, eu vou chamar você aqui, eu vou tirar o seu couro. Não vai tirar couro nenhum. Vai dar uma palmada, 2, 3. O ponto aqui mesmo, nosso Deus não faz isso. O texto diz o que, meus irmãos? Que eles seriam abatidos pela espada? Eles foram abatidos pela espada babilônica, assim como o Senhor prometeu.
Mas isso foi trazido para o contraste daquilo que é o nosso segundo ponto. Ele manifesta o seu amor sobre o seu remanescente. A grande pergunta, meus irmãos, antes de seguirmos para o resto do nosso texto é: como que o homem, historicamente, consegue escolher o pior diante de tudo, do melhor que Deus oferece? E quando eu me refiro ao homem, somos nós. Deus oferece o melhor para nós, o banquete, e nós escolhemos o que não presta. Nós achamos, como o filho pródigo, que é melhor ser livre e viver longe do pai do que servir na casa do pai. Até que ele, no caso desse filho, apanha e finalmente resolve voltar para a casa do pai. Aqui já vai uma pergunta: será que você tem andado por aí longe da casa do pai? Eu não me refiro a um prédio, me refiro ao relacionamento com o Senhor, relacionamento com Deus. Está aqui domingo, está cantando, está ouvindo a mensagem, talvez está pregando, mas durante a semana a sua vida está parecendo alguém que está comendo as bolotas dos porcos, como o jovem lá da parábola de Jesus. Bem, a última parte, meus irmãos, a sequência final do nosso texto, é exatamente com essa ponte do contraste dos versículos 11 e 12 que vimos agora, que o Senhor vai continuar a encerrar até o versículo 16. O nosso Deus, irmãos, é o Deus da justiça. Ele é literalmente chamado Yahweh Tsedekenu, que significa o Senhor, justiça nossa. De fato, essa expressão vai ser mencionada por Jeremias, algum tempo depois, quando ele escrever o seu livro. Lá em Jeremias 23, versículo 5, diz: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Se você não sabe, está falando de Jesus. Versículo 6, em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. E aí o pessoal fala que não tem Israel no futuro da escatologia, né? Esqueceram de Jeremias 23, versículo 6. Nos dias do renovo, nos dias do Messias, Judá será salva, Israel viverá em segurança. Para eles, meus irmãos, e pegando carona para nós, este renovo e essa justiça, no nosso terceiro ponto, nos ensina o seguinte: o amor evidente de Deus é justo na forma de tratar os homens. Versículo 13 até o 16. Há apenas duas formas de Deus tratar os seres humanos. Não há uma terceira, não há uma quarta, não tem reencarnação, não tem purgatório, não tem outra chance, apenas duas possibilidades. Então, se dirigindo ao povo de Judá naqueles dias, o Senhor determina duas classes: aqueles que seriam seus servos, seus escolhidos, e aqueles que não seriam seus servos. Simples. Ele deixa claro, meus irmãos, como um grupo está em uma situação totalmente diferente do outro. O contraste é apresentado de forma bastante forte, bastante dramática, para que ninguém tenha dúvidas do que vai acontecer. É importante salientar, meus irmãos, que o orgulho por serem judeus era um dos piores inimigos desse próprio povo. Lembra no tempo de Jesus, quando Jesus confrontava os mestres da lei, os fariseus, os escribas, os saduceus, eles batiam no peito dizendo: nós somos filhos de Abraão. Ou seja, não importa o que a gente faz, importa o que a gente é. E na verdade, esses supostos filhos de Abraão, e realmente eles eram etnicamente, mas não eram espiritualmente, esses filhos de Abraão étnicos foram os que crucificaram o Senhor da vida. Diz Pedro em Atos capítulo 2, não é verdade? Então, meus irmãos, não importa quem eles eram, os grupos estavam definidos. No verso 13, ele começa, mas ele vai falar mesclando. Os servos do Senhor, este lado que era escolhido pelo Senhor, olha a lista: comerão, beberão e se regozijarão. O cenário, meus irmãos, é de plenitude, de satisfação, de suprimento. O cenário, sim, é de festa. Essa ideia, meus irmãos, eu respeito igrejas assim, né? Daquele culto, né? E tal, que tem o processional, aí tem o prelúdio, aí o pessoal canta no final: vem visitar. Tudo bem.
Mas não é o cenário de culto que você vê quando Deus promove o culto. É festa. E o cheiro qual é mesmo, irmãos? Churrasco. Esse é o que o nosso Deus gosta, de alegria. Irmãos, a alegria não é sinônimo de bagunça. Mas também, silêncio, formalidade, não é sinônimo necessariamente de reverência. O coração pode estar longe. Pode estar todo reverente, mas está pensando que seu time perdeu hoje para um time lá do Rio de Janeiro que não significa nada. Né? Não está realmente ali cultuando Deus. Mas esses comerão, beberão, se regozijarão. Aí, meus irmãos, quem não deseja uma existência onde não se conhece fome, onde não se conhece sede, onde não se conhece luto, e o luto não tem lugar nem ocasião? Eu quero essa existência. Pois tal existência só é possível debaixo das asas protetoras do nosso Deus, que o seu amor é evidente por nós. Só aí. Não há outro lugar. Outra noite eu estava na cidade e eu vi, meus irmãos, aquilo que a gente já conhece, né? Apesar que está um pouquinho baixo, porque gastaram tudo do 13º no Natal e no Ano Novo, mas os bares lotados até certo ponto. As pessoas indo para cá e para lá, atrás de algo que preencha a alegria dentro do seu coração. Hoje, não tivemos EBD. Alguns irmãos estão fazendo a mesma coisa. Tivemos ali 3, 4, 5 famílias da igreja experimentando exatamente o cheiro da adoração do Antigo Testamento. Churrasco. Cheiro de holocausto. E fui pensando, meus irmãos, só realmente a mente espiritual consegue entender como que isso é a verdadeira alegria. É estar junto com os irmãos, é conversar, é a brincadeira, é a tranquilidade da família, é a proteção, as proteções que Deus colocou ao nosso redor no Evangelho. Quantas vezes, meus irmãos, as pessoas têm perdido a própria vida porque têm buscado alegria em lugares onde ela simplesmente não está. Festas onde o Senhor nunca passou perto. Mas as pessoas escolhem isso. Por incrível que pareça, há uma existência totalmente diferente. O que o texto fala dessa existência totalmente diferente? Fome, sede e vergonha estão reservados para essa existência. Reparem, meus irmãos, que essas 3 coisas, pelo menos, são exatamente aquilo que alguns anos depois o povo de Judá enfrentou na invasão babilônica. O povo, vamos voltar um pouquinho, o povo de Samaria ao norte já havia enfrentado antes. Quando a Síria cercou Samaria, eles não tinham mais comida. O rei foi dar uma volta pela cidade para saber como é que as coisas estavam. Você lembra o que o rei ouviu? O rei ouviu 2 mães discutindo. Vamos comer o meu filho hoje, amanhã comeremos o céu. O cenário não foi tão diferente no sul, em Jerusalém. Eventualmente, a comida acabou dentro de Jerusalém também. A mensagem, meus irmãos, ficaria clara: se nunca mais alguém quiser viver isso, precisa se arrepender e viver debaixo da vontade do Senhor. Simples assim. Aqueles que assim procederem, continua o verso 14, procederem buscando o Senhor, vivendo debaixo da vontade dEle, abre aspas, cantarão com alegria no coração, mas os outros se lamentarão com angústia no coração e uivarão pelo quebrantamento de espírito. Verso 15 fala de coisas ainda piores, ao mostrar que eles seriam exterminados por rejeitar o Senhor. Nosso texto termina no verso 16, irmãos, com uma recomendação final. Deus volta ao assunto, para mais uma vez urgir, exortar, pedir ao povo que pondere as palavras que eles acabaram de ouvir. Ainda há esperança enquanto eles são vivos, enquanto há vida. Eles podiam pedir, diz o texto, ao Deus da verdade, e Ele os ouviria. O uso desse adjetivo, irmãos, Deus da verdade, mostra que, obviamente, eles precisavam abandonar a mentira na qual eles viviam. E quando então, meus irmãos, eles assim procedessem e buscassem o Deus da verdade, diz o texto, abre aspas, as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. Deus promete, meus irmãos, novamente um gigantesco derramar da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. E você pensa, meus irmãos,
como isso de fato acontece no resto da revelação do Senhor. Há um dia onde o remanescente, que de fato ouviu essas palavras e atendeu essas palavras, irá experimentar tudo isso. Não mais fome, sede e vergonha. Mas comerão, beberão e se regozijarão. A palavra de Deus fala no final das Escrituras, no final da nossa Bíblia, esse reino que durará 1000 anos, onde o Senhor reinará de maneira absoluta, e a alegria que Ele tem falado aqui será tão palpável, tão real, que as próprias nações do mundo irão querer ser igual à bênção que Ele derramará sobre o seu remanescente. Será, meus irmãos, que esse amor evidente de Deus mudou hoje em dia? Não. De maneira alguma. Ele continua demonstrando seu amor por cada um de nós. Agora há pouco, quando nós cantamos a terceira canção, falando sobre gratidão, nós cantamos a nossa gratidão por Ele ter nos salvo, ter nos resgatado. Você já parou para pensar quem você seria se o Senhor não tivesse entrado na sua história? Se além do calendário, você próprio não tivesse um antes e depois de Cristo? Mas a verdade, meus irmãos, é que ainda assim os homens continuam rejeitando, como nós durante muito tempo também rejeitamos o Senhor. Alguns de nós se converteram muito cedo, eu fui com 10 anos, mas alguns levaram décadas para se entregar a Jesus. Esse é um fato, meus irmãos, a ser considerado, inclusive, na nossa propagação do Evangelho. Paulo mesmo enfrentou diversas vezes a rejeição dos seus compatriotas, dos judeus, quando ele ia às sinagogas para pregar que Jesus era o Messias. Paulo desistiu? Paulo parou? Não. Ele ainda assim se tornou o maior plantador de igrejas do primeiro século. Ele seguiu em frente. A realidade, meus irmãos, de que os homens rejeitam o Evangelho, a realidade que os homens rejeitam o Senhor, ela não pode ser contestada. Os homens querem um Deus à sua própria imagem e semelhança. Mas quando eles são apresentados com o Deus das Escrituras, eles não querem, eles rejeitam. Um Deus que irá sim fazer exigências de mudança, de transformação na vida de qualquer um que quiser ser o seu discípulo. Mas ainda assim, meus irmãos, quando aqueles que ouvem atendem ao chamado, Deus manifesta o seu amor sobre esse remanescente. Sobre eu e você, por exemplo, que temos nos voltado para o Senhor. E aí eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, presta atenção. Está difícil pregar o Evangelho? A rejeição é grande? Ela vai piorar. Nossos antepassados, batistas, por exemplo, que pregavam o Evangelho há 100 anos atrás na Europa, na Inglaterra, viam multidões para ouvir o Evangelho. Alguns séculos atrás, George Whitefield quase pregou o Evangelho para toda a população das 13 colônias americanas na América do Norte. Porque isso não acontece mais, porque sim, o homem cada vez está mais rebelde e rejeitando a Deus. Porém, mesmo hoje, Deus sempre tem um remanescente. Irmãos, mesmo durante os quase 1000 anos que uma certa instituição se arvorou como a única igreja verdadeira, mesmo durante esse tempo, e enquanto essa instituição se afastava mais e mais do Evangelho da Sã Doutrina, nesses 1000 anos o Senhor sempre teve aqueles que Ele manteve fiel, que Ele manteve lhe pertencendo, que Ele manteve lhe seguindo. Eu lembrei, meus irmãos, de Paulo, de novo. Quando ele pregou em Corinto, a cidade era difícil, a cidade era fundada no pecado, era uma cidade portuária, era a prostituição, eram diversos pecados, a cidade era complicada de pregar o Evangelho. Essa é a nossa visão. Eu queria pregar o Evangelho para fulano, mas ele, só Jesus. Amado, você foi só Jesus também. Você não era flor que se cheira, não. Nem eu. Só Jesus. Só Jesus na causa para converter o Joverci. Qualquer outro teria falhado. Ele não falhou. Mas quando Paulo pregava em Corinto, mas essa cidade difícil, olha o que o Senhor Jesus fala para ele. Não tenha medo.
continue falando, não fique calado, pois estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Queridos, Deus sabe exatamente quantos dos seus filhos ainda estão em Boa Vista, Roraima. Deus sabe quantos dos seus filhos ainda estão no seu bairro, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, pouco importa. O meu e seu papel é simplesmente pregar, porque Deus vai manifestar o seu amor ao seu remanescente. Por fim, como o Senhor lhe tratará quando você estiver diante dele? Você é do remanescente, então ele será seu juiz justificador, ou você está do outro lado? Número 1, eu não tenho raio-x espiritual da vida de ninguém aqui. Eu suponho que alguns que eu conheço mais de perto, que tenho visto fruto na sua vida de vida cristã, suponho que sejam meus irmãos em Cristo e provavelmente estou certo. Mas eu não posso afirmar a mesma coisa quase 200 pessoas. De jeito nenhum. Você tem que avaliar a si mesmo. Você não sabe quanto tempo você tem de vida, então a pergunta é, quando você estiver diante do Senhor, Ele será o seu juiz justificador ou o seu juiz executor? Como vimos claramente na nossa mensagem, os olhos do nosso Deus não têm coluna do meio, só tem duas. Não tem meio termo, não tem segunda chance. Olha, eu quase cheguei lá, então eu vou reencarnar e na próxima vez... Não, sinto lhe dizer, tal ensinamento não tem eco nas Escrituras. Uma só vida cabe a cada um de nós viver, e depois nós encontraremos o nosso Senhor e o nosso juiz. A pessoa de Cristo, meus irmãos, é o diferencial entre um lado e outro. Não é se você é bonzinho, não é se você é sincero, é se você reconheceu-se a si mesmo como pecador e entregou ou não a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador. O amor evidente de Deus trata com justiça aos homens, segundo as suas escolhas. Chegando perto do final do livro, meus irmãos, Isaías está com certeza muito preocupado com o povo em Jerusalém de 2.700 anos atrás. Nós sabemos que ele estava preocupado com razão. Infelizmente, a coisa não acabou bem. Nós somos um cenário completamente diferente, em uma circunstância completamente diferente. A nossa realidade hoje, depois de Cristo, é muito mais vantajosa. Hoje, meu amado, você está aqui hoje, Cristo já veio, já morreu e já ressuscitou. Já enviou o seu Espírito Santo, já nos deixou a sua palavra. Nós somos uma geração, eu me refiro pós-cruz toda, extremamente privilegiada. Nós temos tudo para servir ao Senhor hoje. Portanto, se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, mas sejam daqueles que o Senhor contempla e diz, Ele é um dos meus escolhidos. Ele vai comer, beber e se regozijar, porque é isso que eu tenho prometido para Ele. Deus querido, muito obrigado por tuas promessas e como elas nos trazem cada vez mais conforto, porque apesar de nós, a tua bondade e a tua misericórdia superabunda, Deus, aonde o nosso pecado é tão grande. Obrigado, Deus, porque Ele transborda o teu amor em nós, quando nós, ó Deus, somos tão imerecedores dele. Nesta noite, ó Deus, e quando este vídeo for assistido também, fala aos corações, fala do teu amor, revela a tua justiça pelo teu Espírito Santo, e traz, ó Deus, a todos nós o arrependimento que nos leva tão perto do Senhor e que nos faz experimentar tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido. Oramos no nome daquele que tornou tudo isso possível, o Messias, Jesus. Amém.